Exercício 4. Uma bolinha eletrizada com carga mais 2 vezes 10 a menos 8 coulomb. Então, Q igual mais 2 vezes 10 a menos 8 coulomb. De massa 20 gramas. Massa igual a 20 gramas. É amarrada a um fio isolante e pendurada em um apoio. Figura 1. Está aqui, ó. Aproximando dessa bolinha um corpo carregado X, está aqui o nosso corpo carregado X, nota-se que ela é repelida e fica em equilíbrio. Então, condição de equilíbrio. Na posição representada na figura 2, na qual a distância entre a bolinha e o corpo X é igual a 10 centímetros, D igual a 10 centímetros, a gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele deu também a tangente de 30 graus, aproximadamente 0,6. E ele deu também a constante eletrostática. Constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Determine a carga elétrica do corpo X. Eu quero o valor da carga elétrica do corpo X. Tá aí. Bom, condição de equilíbrio. Condição de equilíbrio, para que tenhamos equilíbrio, o somatório das forças tem que ser igual a zero. Isso quer dizer que o somatório das forças na componente X tem que ser zero e o somatório das forças na componente Y tem que ser igual a zero. De forma simples, a força resultante na componente X, zero, força resultante na componente Y também tem que dar zero. Bom, aproximei o corpo X da bolinha. Houve uma força de repulsão. Quando eu tentar juntar isso aqui, a bolinha vai para lá. Então, eu vou ter para cá a ação de uma força elétrica. Aqui a bolinha vai estar sendo puxada para baixo. Tem gravidade. Se tem gravidade, tem força, peso. Condição de equilíbrio. O somatório das forças aqui tem que ser igual a zero. Isso quer dizer, se eu tenho uma força peso puxando para baixo, ação e reação, eu tenho uma força F de Y puxando isso para cima. Se eu tenho uma força elétrica puxando para cá, para a esquerda, eu tenho uma F de X puxando para a direita. Fazendo a representação para ficar mais simples, a gente vai ter aqui a esfera, aqui tem uma F de Y, aqui tem uma força peso. Aqui a gente tem uma F de X e aqui a gente tem uma F elétrica. Tá aí. E aqui a gente tem o nosso cabo, que está formando um ângulo de 30 graus. Como na componente X a força resultante é zero, então eu posso falar que a força F de X é igual à força elétrica. Na componente Y, condição de equilíbrio, a força resultante em Y é zero, eu posso falar que a F de Y é igual à força peso. Reparem que aqui a gente tem um triângulo retângulo. A gente tem o valor do cateto oposto. Vou deslocar esse vetor F de Y para cá. Ó. Aqui nós teríamos o F de Y e aqui a gente já tem o F de X. Trigonometriazinha. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso é igual a tangente de alfa.
O cateto oposto, se aqui é 30 graus, o cateto oposto é o F de x. O cateto adjacente ao ângulo é o F de y. Isso vai ser igual a tangente de 30 graus. Ângulo de 30 graus, cateto oposto, F de x. Ângulo de 30 graus, cateto adjacente, o F de y. Então, tangente de 30 vai ser igual, o F de x nada mais é do que a força elétrica, o F de y nada mais é do que a força peso. Agora a gente consegue desenvolver isso aqui. Tangente de 30, o enunciado forneceu 0,6. Igual a força elétrica, a força peso. Vamos achar a força peso. Peso é igual a massa vezes aceleração. No caso, a gravidade. Então, peso vai ser igual a massa. A massa, 20 gramas. Não posso trabalhar em gramas, tenho que trabalhar em quilos. 20 gramas, 20 dividido por 1000. Transformando gramas em quilos. Aqui dá para simplificar. Isso vai ficar 2 dividido 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Invertendo, 2 está no denominador. Se eu inverter isso aqui, 10 a menos 2 quilos. Então, a massa, 2 vezes 10 a menos 2. A gravidade, a gente trabalha com 1. O exercício também pediu para utilizar 10 metros por segundo. Então, a força-peso vai ser igual a 2 vezes 10, propriedade de potência de mesma base na multiplicação. Conserva a base e somos expoentes. Menos 2 com 1, menos 1 newton. Esse é o valor da força-peso. Então, aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 1. 0,6 é a mesma coisa que 6 vezes 10, deslocando para cá, menos 1, igual a força elétrica. 2 vezes 10 a menos 1, joga 1, multiplicando isso aqui em cruz, ó, a força elétrica vai ser igual a 2 vezes 6, 12 vezes 10, menos 1, menos 2. Newton, está aí o valor da força elétrica. Para determinar o valor da carga. Para determinar o valor da carga, formulazinha da força elétrica. Força elétrica é igual a K0 vezes a carga Q vezes a carga QX dividido por D ao quadrado. A força elétrica a gente encontrou 12 vezes 10 a menos 2. Constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga Q, mais 2 vezes 10 a menos 8, dividido pela distância ao quadrado. A distância de x até a esfera, 10 centímetros. Distância, 10 centímetros. Convertendo para metros, 10 dividido por 100. Aqui cortou, cortou. Então, D vai ser igual a 1 dividido por 10 a primeira. O D vai ser igual, invertendo, tiro do denominador, passo para o numerador, 1 vezes 10 a menos 1 metro. 1 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. 12 vezes 10 a menos 2. 9 vezes 2 dá 18. Vezes 10. Aplicando a regrinha de potenciação, ó, propriedade de potência de mesma base na multiplicação, conserva-se a base e somos expoentes. 9 menos 8 dá 1. 1 ao quadrado dá 1. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Vou jogar 1 aqui, ó, só para multiplicar isso em cruz. Vezes o nosso QX, ó, que nós estamos procurando, estou esquecendo do QX. Então aqui vai ficar 18 vezes 10 elevado a 1 vezes a carga de x, igual a 12 vezes 1 dá 12,
10 a menos 2, 10 a menos 2, 10 a menos 4. Então, QX vai ser igual a 12 vezes 10 a menos 4, dividido por 18 vezes 10 elevado a 1. QX vai ser igual, aqui dá para simplificar por 6, ó. 12 por 6 dá 2, 18 por 6 dá 3. Propriedade de potência de mesma base na divisão, conserva a base, subtrai os expoentes, menos 4 menos 1, a carga X vai ser igual a 2 terços vezes 10 a menos 5 coulomb. Este é o valor da carga elétrica de X. Está resolvido o nosso exercício.